Está começando o podcast Biblioteca de Avós. Aqui a história nunca acaba. Faz quantos anos que a senhora mora aqui na comunidade de Castelinho? Há uns 20 anos. Como que era Castelinho aqui antigamente? Era assim bem... não tinha essa popularidade de hoje, não. Então, assim, quando eu mudei pra cá, tinha poucas famílias, assim, os mais antigos mesmo, né? Quantos anos a senhora tem? 57. Quantos filhos? 3 filhos. E quantos netos a senhora tem? 6 netos. Quais são os nomes deles? Os filhos, Tatiane, Alessandra e Eduardo. Os netos também? Amanda, Matheus, Heitor, Heloísa, Helena, Isabela e uma bisnetinha que é a Alana. A senhora é casada? Divorciada. De onde a senhora veio? Eu sou de Presidente Kennedy. Então eu mudei para a região do Frade. Então lá eu morava assim bem nos cantão mesmo do sertão, né? A gente não tinha assim muita vizinhança, quase não saía de casa, mas era assim, eu era uma criança bem assim, esperta. Então eu gostava muito de subir em pé de árvores, subir até pelos galhos quando não dava para subir pelo tronco. E eu já trabalhava desde da minha infância. Então eu me lembro muito quando eu tinha assim uns 9 anos, eu levantava de madrugada, 4 horas da manhã, eu já saía para trabalhar no curral, para catar os bezerros no pasto e ajudava depois tratar, né, botar as vacas no cocheiro, que é assim que a gente chamava, e depois andar aí uns 6 quilômetros para a escola. Todo mundo fala que Castelinho era frio, mas como que era o clima quando a senhora chegou aqui? Quando eu cheguei para essa região, numa comunidadezinha chamada Ardisson, numa fazenda, era muito frio. Assim, lá atrás, há muitos anos atrás, uns mais de 35 anos atrás, era muito, muito frio, assim. As estações, elas eram assim, normal, tinha outono, inverno, verão. Hoje é diferente, tá tudo assim muito diferente, né? É frio, é quente, em épocas erradas. Mas por que a senhora acha? O que mudou o clima? Eu acredito que é a destruição, desmatamento, a poluição. A senhora trabalha hoje em dia? Trabalho. A senhora trabalha com o quê? Hoje eu trabalho como cozinheira no restaurante da minha filha. Trabalho 2 semanas no mês. Sou faxineira, já fui faxineira, fui peão de curral, né, como eu disse no início, quando eu tinha meus 9 anos. Fui lavradora, trabalhei muitos anos no café. Sempre trabalhei, minha vida inteira. Eu nunca parei. Chegar aos 100 anos e vou estar trabalhando. Vocês vão voltar aqui para fazer uma nova entrevista daqui a alguns anos. Quais são os nomes dos seus pais? O meu pai se chama Durval Soriano de Lima. Minha mãe, Marina Ramos de Lima. E eles estão vivos hoje em dia? Minha mãe está viva, meu pai é falecido. Esses dias eu escutei o padre falar na missa, aqui em Castelinho, que os filhos amansam os pais para os netos. Acho que foi essa palavra que ele usou, né? Porque realmente os netinhos, eu falo assim que os filhos, a gente não tem muito tempo, porque a gente trabalha para dar o arroz e o feijão. E já os netinhos, a situação já é diferente, já é um pouco mais financeiramente, né? Já é mais tranquilo, então a gente tem mais para dar. A senhora tem alguma tradição que veio dos seus pais? Sim, nessa questão aí, a minha mãe, quando a gente era criança ainda, então a gente via a fé da minha mãe. Era assim, era muito, sabe? A gente vai ficando mais sensível, né, com as coisas, porque vai vendo como é o mundo, como as coisas acontecem. E quando a gente é criança e vem na adolescência, a força é muito grande, né, de uma pessoa mais jovem. Mas voltando lá da minha mãe, então ela ensinou a gente ter fé. O meu pai também. Eu via meu pai assim, sentava com as mãos postas rezando todos os dias. Todos os dias eu via meu pai fazer isso. Mas a minha mãe, ela se pronunciava, né? Então ela falava muito. Sempre falava pra gente de Nossa Senhora Aparecida, que nossa mãe, na fé que ela tinha, e ela tem muita fé até hoje em Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho um irmão que ele teve um problema muito sério de coluna. Então, ela, com a fé dela, né, e amor de mãe, ela fez, assim, muitas orações quando ele já estava, assim, já não trabalhava mais. Já tinha dias, né? Então, isso eu presenciei, isso eu vi. Com o problema dele de coluna.
E ela fez simpatia, né? Porque a gente acredita nas simpatias. Mas a fé, né? É a fé que eleva os milagres. E ele ficou assim curado. Tanto que hoje ele tem raio-x, que ele tem a coluna assim toda não correta, né? E ele ainda trabalha, até hoje. Então, um belo dia, minha avó, mãe da minha mãe, apareceu e falou que tinha uma simpatia, assim, onde se colocava uma fita num pé de figueira, né? Abria ali um pedacinho da figueira e colava depois aquela parte, e com uma fita, assim, do tamanho da onde era, tipo assim, media, né? E quando secasse aquela figueira, a pessoa estaria curada. É igual benzedeira, né? Que antigamente diziam que tinha espinhala virada, essas coisas. Aí tinha as benzedeiras, que a gente sempre levava as crianças. Então, tudo assim, eu acho que aumentava a fé, que hoje não tem mais, né? Então, assim, tudo a gente buscava e aquilo era a fé que elevava a gente. É a fé, a confiança que a gente tem em Deus, né? Aí eu acho que une as coisas assim, né? Os mistérios, e funciona. Essa tradição de fé, você passa para seus filhos, para seus netos? Sim, para os meus filhos, inclusive, eles tinham assim mais... Os meus filhos, eles seguiam mais, né? Porque eu levava meus filhos na benzedeira, eu fazia as simpatias, que hoje, assim, para os meus filhos eu passei. Agora, os meus filhos já vêm diminuindo, já não faz muito com os filhos deles. Hoje, tem os médicos, né? Então a gente nem tem mais os chazinhos quase, a gente não faz, vai pro médico, vai toma remédio. Mas lá no passado, a gente se curava, era com as orações mesmo, né? Chamadas benzedeiras, e os chás de mato, que alguém falava que tinha esse matinho aqui, esse matinho ali. E amo o lugar que eu moro. Adoro meu lugar aqui, é muito bom. Daqui eu só vou pra Cidade dos Pés Juntos, que também eu falo sempre que eu quero ser enterrada lá. Mas daqui, quem sabe, uns 50 anos, 60, daí pra frente. É uma bênção muito grande e eu tenho, assim, uma felicidade enorme de ter hoje minha bisneta com a idade que eu tenho, né? Já tenho uma bisnetinha. Com saúde, tô aqui vendo ela. Qual é a mensagem que a senhora deixa para os jovens de hoje em dia? Para os jovens, que eles sigam o caminho na fé, confiem em Deus, porque Deus, ele é tudo na vida do ser humano, desde quando a gente nasce até o fim da nossa vida. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a presença de vocês, foi muito bom estar aqui. E é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da Biblioteca de Avós. Espero que você tenha curtido esse papo, tanto quanto a gente curtiu gravar. Até a próxima! Esse podcast foi produzido através de oficinas com alunos da EMEB João Domingos Fassarella. Wallace Anastácio, Gabriel Henrique Rodrigues, Stephanie Araújo, Vivian Calimã, Bianca Zecchini, Laisa Casagrande, Sabrina de Assis, Guilherme da Silva, Matheus Patucci, Laura Beatriz Lamberti, Heitor Calimã, Enzo Fassarella, Gustavo Casagrande, Robson Tinoco. Esse projeto foi aprovado no edital 08-2023, conteúdo digital. Realização: Tangerinas do Deserto Produções, Funcultura, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.